Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Vieira, eu sou psicóloga aqui do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Bauru e tenho um grande prazer em estar aqui apresentando a Integração 2021 para vocês, cargos comissionados. Nessa integração, a gente vai apresentar um pouquinho do organograma da Prefeitura, falar um pouco o que compete a cada secretaria e depois, na sequência, eu e a Josiane Moraes, que é servidora do Departamento também do Recursos Humanos da Prefeitura de Bauru, falaremos a respeito de leis que regem o cargo comissionado, direitos e deveres, a respeito da ficha limpa, enfim, vários assuntos também pertinentes ao cargo que vocês estão ocupando. Desejo que vocês aproveitem o máximo, que a Prefeitura tenha os acolhido de braços abertos e que vocês possam fazer ao longo aí da caminhada de vocês o melhor que puderem para o serviço público. Então, sejam bem-vindos, à Integração 2021, que nós pretendemos hoje nessa apresentação, né? Então, nós vamos apresentar aqui para vocês algumas características do cargo em comissão e a lei da ficha limpa, né? Falar um pouquinho a respeito. Também apresentar a prefeitura como um todo, como que é o organograma da prefeitura e a escola de gestão pública. Vamos também falar a respeito das principais diferenças entre trabalhar numa empresa privada e numa empresa pública, alguns princípios, né, gerais da Constituição, também sobre a lei do acesso à informação e do Tribunal de Contas, e também informações a respeito de alguns departamentos, o departamento de RH, o departamento de pessoal, o setor de tecnologia e o departamento de compras. Então, esse é um panorama que a gente vai falar aí um pouquinho a respeito de vocês. Não é isso, Josiane? É isso mesmo. Então, acho que a primeira parte tem que ficar muito claro o que é o cargo comissionado. Vocês estão ocupando esse cargo por quê? Porque ele é um cargo de livre escolha, nomeação e exoneração. Por lei, entende-se que ele é um cargo transitório e provisório. Por quê? Vocês hoje podem estar neste cargo, como amanhã vocês podem não estar. E isso não cria nenhum vínculo efetivo com o município, tá? Diferentemente daquele servidor que prestou o concurso e ele tem um cargo efetivo. O princípio do cargo comissionado, ele está na Lei Municipal 3373 de 1991, no artigo 7º, além de estar também presente no artigo 37 da Constituição Federal. É um cargo que é de indicação do prefeito, portanto, não há necessidade de prestar uma prova, um concurso. Podem ou não ser servidores de carreira, nós temos provavelmente aí vários participantes que são servidores de carreira, ocupando hoje cargo em comissão, né? Como também tem os comissionados externos, que são pessoas que o prefeito, apesar de não ter um cargo, a pessoa não ter um cargo efetivo, ele entende ser alguém que vai agregar muito conhecimento no ambiente da prefeitura. Então, ele pede para que seja feita a contratação. Existe um percentual que a gente tem que cumprir por lei, que tem que ser no mínimo 30% desses tanto de vagas ocupado por servidor de carreira, tá? Estamos cumprindo à risca essa lei. Outra questão, que se for um servidor, esse comissionado, ele tem o regime previdenciário próprio, que é a FUNPREV. Ele não perde o regime estatutário. Se for externo, o regime dele é o regime de previdência privado, geral, né, na verdade, é RPG, e ele é regime CLT, ele recolhe INSS. Então, a maior diferença entre os cargos comissionados e os efetivos é o regime de previdência. Um é próprio, que é a FUNPREV, aqui em Bauru, e o outro é o INSS, que é o regime CLT. É importante, vocês comissionados não têm direito a plano de saúde, não têm direito à licença-prêmio e alguns outros benefícios que o servidor de carreira tem, tá? Até porque é preciso ter uma distinção, né? Porque o servidor de carreira, esses benefícios são previstos em lei. Para o comissionado, a lei não prevê. E vocês precisam conhecer a descrição de cargo, do cargo que vocês estão ocupando. Não é porque, eu sou externo, eu tenho um cargo comissionado, eu não preciso saber quais tarefas eu tenho que executar. Muito pelo contrário. Justamente por isso, você precisa ter esse conhecimento para executar com muita qualidade e eficiência aquilo que é atribuído a você.
Daí vocês podem pedir isso via e-mail para o RH e a gente encaminha. O que é muito importante? Qualquer pessoa pode ser nomeada para um cargo comissionado? Não. A pessoa, ela tem que ter uma ficha limpa, porque isso é o que prevê a lei federal. Se a pessoa não tem uma ficha limpa, por mais que o prefeito queira muito colocar essa pessoa, ele não pode, tá? Porque daí ele iria responder por improbidade administrativa. Então, ele não pode. Quem que tem que adentrar esse cargo, apesar de ser externo, tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa que não respondeu processos em determinadas instâncias jurídicas, não tem resquícios com a justiça em relação à Lei Maria da Penha, tantos outros fatores que são avaliados. Itens esses avaliados pelo Departamento de Recursos Humanos antes da nomeação do candidato. Para isso, todo mundo que hoje está ocupando esse cargo, que são vocês com quem a gente está falando, precisaram apresentar documentos para nós. Além daqueles pessoais, vocês apresentaram um rol de declarações e certidões. No caso, são elas. A declaração de ficha limpa, onde vocês declaram estar de acordo com as disposições da Lei 6179. O atestado de antecedentes criminais, que a gente pode ver se vocês respondem ou não, ou já responderam algum processo que impediria a entrada de vocês. A certidão de distribuição criminal, uma declaração de grau de parentesco, já que vocês não podem ter vínculo com prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais. O que é muito importante, essa questão do parentesco não é algo, a prefeitura inventou, ou o RH que inventou. Na verdade, existe uma súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal que visa impedir realmente isso, que cônjuges e parentes até terceiro grau de associação sejam nomeados para ocupar esses cargos. Por quê, gente? Para que realmente não exista a pessoalidade. Imagina, você, que é parente do prefeito, vai ter um cargo comissão. Todo mundo vai falar, ele pode não trabalhar, ele pode nem ir, que o prefeito nunca vai mandar ele embora. Então, assim, justamente para evitar esses comentários, para as pessoas não julgarem, ele está lá de favorzinho, existe essa súmula para ser cumprida, porque assim você garante que você está ali pela sua qualificação, pelo seu conhecimento e não por vínculos. Bom, além disso, vocês trouxeram para a gente a certidão de crimes eleitorais, vocês não podem ter cometido, não ter prestado contas de, caso tenha sido candidato em algum momento, né, para vereador ou para prefeito, você não pode ter ficado sem prestar as contas do eleitoral. A de quitação eleitoral, você tem que ter cumprido o seu papel como cidadão. A certidão negativa de contas julgadas irregulares pelo TCE, você já ocupou em determinado momento um cargo comissionado na Prefeitura de Bauru ou em qualquer outro ente. E você não, em algum ato seu, você não foi considerado regular pelo tribunal, você também não pode ocupar um cargo em comissão. Não pode ter sido condenado em razão da Lei Maria da Penha, né, que é em relação à questão da proteção à mulher, à agressão, né, à mulher. Se você responder um processo vinculado à agressão à mulher, você também não pode fazer parte do quadro comissionado. Isso é uma lei municipal que a gente tem que fazer cumprir. E a declaração de bens, porque ela está vinculada à questão do enriquecimento ilícito, que é a Lei 6429. Ou seja, você pode ter bens? Claro que pode. Você pode conquistar ao longo do tempo na prefeitura alguns bens? Pode. Mas existe um equilíbrio. Você não pode ter entrado tendo uma casa e um carro e sair de lá tendo 10 casas e 30 carros. Porque como que você conseguiu conquistar tudo isso em 4 anos, em 1 ano, em 6 meses? Então, é muito importante isso. E essa declaração de bens, ela é apresentada anualmente, tá? Porque anualmente a gente vai fazendo esse acompanhamento dos bens conquistados. Ok, e aí agora vamos conhecer um pouquinho, então, em relação à empresa que vocês estão ingressando, né? Vamos conhecer um pouquinho em relação à prefeitura. O que a prefeitura representa para o cidadão? Ela é o órgão, o segmento mais próximo dele. Então, normalmente, quando eu tenho alguma dificuldade, quando o cidadão tem alguma dificuldade, ele recorre-se às pessoas que trabalham na prefeitura. Você agora vai fazer parte dessa situação. Então, em algum momento, alguém pode perguntar algo a respeito da prefeitura e é importante que você, enquanto um cargo comissionado, enquanto um gestor, saiba onde obter e quais são as informações importantes para prestar para essas pessoas, né, para a população. Então, o nosso objetivo é identificar e solucionar problemas do dia a dia.
E o nosso atendimento precisa ser da melhor maneira possível. Então, a gente tem que atender com cordialidade, com dedicação, com responsabilidade, com empatia, enfim, prestar o nosso melhor atendimento. Para que vocês saibam, né, a gente vai pontuar aqui que a prefeitura é composta por 14 secretarias, o gabinete do prefeito e algumas autarquias. Na sequência, então, eu vou passar para vocês a composição do organograma da prefeitura de Bauru. Então, tem aí o gabinete do prefeito, as autarquias UDA e a FUNPREV, a Indurb, que é uma empresa de economia mista, e as demais secretarias, né, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a da Administração, de Negócios Jurídicos, de Economia e Finanças, de Obras, de Esporte e Lazer, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, do Meio Ambiente, de Agricultura e Abastecimento, Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Cultura, do Bem-Estar Social e das administrações regionais. Por que elas estão numa colmeia? Porque elas têm que funcionar de maneira integrada. Todas elas fazem parte do corpo da prefeitura, então todas têm que se comunicar, têm que estar interrelacionadas. À frente a gente vai detalhar um pouquinho cada uma delas para vocês terem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Então, aí a gente tem a foto, né, da prefeita e do vice-prefeito, então a Sueli Rosim, que assumiu agora em 2021 a prefeitura de Bauru, juntamente com o vice-prefeito, o Dr. Orlando Costa Dias, que ambos aí têm atuado de forma muito presente, muito ativa na nossa cidade. No gabinete do prefeito, a gente tem como chefe de gabinete o Patrick Rafael Ribeiro Teixeira. A função do gabinete do prefeito, né, ou no caso do chefe de gabinete, é intermediar o contato direto do prefeito com os demais segmentos da sociedade. Então, ele promove o quê? Relações entre o executivo, o legislativo e as secretarias municipais e autarquias. Então, ele articula a comunicação aí com todas as esferas políticas, objetivando uma administração participativa voltada para o interesse público. Aí, na Secretaria Municipal da Administração, nós temos como secretário o Everson de Marque. Ele é um servidor de carreira, né? Até o ano passado ele atuava na Secretaria de Finanças e agora, na nova gestão, ele veio para a Secretaria da Administração. Qual é o papel, então, da Secretaria de Administração e, consequentemente, do secretário? Ela contribui para a eficácia da administração pública municipal, fazendo o quê? Planejando, promovendo e monitorando práticas de recursos humanos. Ela apoia também as secretarias, todas as secretarias municipais, nas questões relacionadas à gestão de pessoas, gestão de administração e gestão de compras. Então, a Secretaria Municipal da Administração ela é composta por 4 departamentos. O Departamento de Recursos Humanos, o DRH, o Departamento de Administração de Pessoal, o DP, o Departamento de Avaliação Funcional, o DAF, e o Departamento de Administração de Material, o DAM. O Departamento de Recursos Humanos foi a porta de entrada de vocês na prefeitura, então ele é responsável pelo processo desde a convocação até a nomeação, a posse de vocês. O Departamento de Administração de Pessoal, DP, é responsável pela folha de pagamento e por fazer cumprir-se, né, as leis, os nossos direitos e nossos deveres. O Departamento de Avaliação Funcional, o DAF, ele é responsável por fazer a nossa avaliação funcional anualmente. E o Departamento de Compras, né, o DAM, Departamento de Material, ele é responsável, como eu disse, por todas as compras do município, né, de todas as secretarias, exceto a Secretaria da Educação e a Secretaria de Saúde, que tem lá o seu departamento responsável pelas suas compras. Dentro da Secretaria Municipal da Administração, nós temos a Escola de Gestão Pública.
Essa escola de gestão ela é responsável em atuar como um centro de formação e desenvolvimento, promovendo a gestão do conhecimento e desenvolvimento dos servidores, através do aprimoramento permanente das nossas competências. Quem é responsável por essa escola de gestão é a diretora de divisão, a Valquíria Cola de Abreu Bastos. A Escola de Gestão Pública ela é responsável por ações em datas comemorativas, pelo próprio evento aqui da integração, né? E por motivar os nossos servidores. Além disso, ela desenvolve palestras, cursos, programas de treinamento e desenvolvimento, né? Ela foi criada em 2011 com a criação também do decreto do nosso PCCS. Então, como é que eu fico sabendo a respeito de ações promovidas pela Escola de Gestão Pública? Por meio da intranet, a gente disponibiliza anualmente um manual informativo, também pelo site, né, da escola, que é o hotsite.bauru.sp.gov.br/escola de governo, e por meio dos diários oficiais, né, que sai todas as terças, quintas e sábados, né, que é onde a gente acompanhava aí quando estávamos para ser convocados. Ainda sobre a Escola de Gestão Pública, uma forma de vocês terem acesso, né, a todas as ações, palestras, cursos desenvolvidos pela escola, vocês podem buscar pelas mídias digitais, né, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou YouTube, ou LinkedIn, ou TikTok. O caminho para a busca é EGP Bauru. E aí, vocês têm dúvidas até aqui? Se tiverem dúvidas ou questionamentos, enviem-nos, né, pelo e-mail rh@bauru.sp.gov.br e aí vão tirando qualquer assunto que foi mencionado aqui nessa integração. Então, na Secretaria Municipal de Administrações Regionais, mais conhecida como SEAR, nós temos como atual secretário Jorge Luiz de Souza. Ele é um servidor de carreira e a responsabilidade dessa secretaria é atuar ao público, né, ao município de uma maneira geral, principalmente em situações emergenciais. Ela faz isso por meio das regionais Bela Vista, Vila Falcão, Parque São Geraldo, Meridota e Tibiriçá. Além disso, a SEAR também coordena aquele Bauru em Ação, que normalmente acontece todo aniversário de Bauru, e também apoia as associações de moradores de bairros, né, muitas vezes cedendo espaços para que esses moradores possam se reunir e pensar propostas em relação às melhorias para aquele bairro. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a SAGRA, ela tem como secretário Jorge Luiz Abranches e também um servidor de carreira, e o seu objetivo é incentivar as atividades agropecuárias, fazendo o quê? Resgatando o patrimônio cultural natural da zona rural do município. Ou seja, seu objetivo é facilitar a permanência de produtores rurais, né, no campo, para que eles possam produzir meios de sobrevivência e até mesmo gerar novos conhecimentos para eles, empregos, renda, melhorando assim a qualidade de vida no campo. Na Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, também conhecida como SEBS, nós temos como secretária também uma servidora de carreira, que é a Ana Cristina de Carvalho Salles Toledo, e o objetivo, né, a missão da SEBS é construir a inclusão social da população, principalmente aquela que vive em situação de vulnerabilidade ou de risco. Como que ela atua? Ela gerencia, né, os benefícios sociais, tanto federais como estaduais, e também apoia os conselhos sociais, inclusive o Conselho Tutelar. Já na Secretaria Municipal de Cultura, nós temos como secretária Tatiana Pereira dos Santos, mais conhecida como Tatiana Sá. Essa secretaria ela é responsável pela política
cultural da cidade e por incentivar a produção local. Então, ela tem o objetivo de que a nossa produção cultural, né, aqui do município, seja divulgada e seja prestigiada, buscando o quê? Democratizar o acesso às artes e às manifestações culturais de diversas áreas aqui do município. Essa secretaria, ela gerencia o Departamento de Ação Cultural e também o Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, mais conhecida como SEDECOM, nós temos como secretário o Charles Rodrigo. Essa secretaria ela é responsável em buscar investidores para o município, ou seja, estimular parcerias e dar apoio à indústria, ao comércio, à prestação de serviço e ao turismo da cidade, como uma maneira de gerar impostos, renda e o crescimento da cidade. Então, nessa secretaria, existe uma sala do empreendedor, né, que faz o quê? Orientações aos microempreendedores individuais, as MEIs. Além disso, ela faz encaminhamento e fomentos de crédito, né, por meio do Banco do Povo, que é o Programa de Microcrédito Produtivo, para facilitar, né, a geração de renda e o crescimento da cidade a essa população que deseja ser aí um microempreendedor individual. A Secretaria Municipal de Economia e Finanças tem como secretário o Everton de Araújo Basílio, também um servidor de carreira. Essa secretaria tem por objetivo gerenciar a administração tributária e financeira da cidade, controlar as despesas gerais, administrar todo o ciclo de execução orçamentária e implantar programas de aperfeiçoamento da administração tributária, ou seja, é ela responsável em gerenciar as despesas e as receitas de todo o orçamento tributário da cidade. É ela também, por exemplo, que autoriza ou não a contratação de novos servidores. Por quê? Porque é ela que fiscaliza se estamos ou não atingindo o limite prudencial. Além disso, a Secretaria de Economia e Finanças faz a gestão do setor de tecnologia da informação. O que é a responsabilidade desse setor de tecnologia? Ele faz todo o atendimento e suporte aos usuários da intranet, ou seja, a nós servidores. Além disso, ele disponibiliza na intranet a política de uso de todos os sistemas, né, e equipamentos de informação. Então, desde o computador, o telefone, a impressão e os e-mails são gerenciados e liberados por esse setor. Nessa política de uso consta lá o que podemos e o que não podemos fazer dentro do nosso ambiente de trabalho. A Secretaria Municipal de Educação tem como secretária Maria do Carmo Monteiro Kobayashi. Essa secretaria é responsável em assegurar uma educação de qualidade, garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola e, para isso, ela conta com alguns departamentos: o Departamento de Educação Infantil, o Departamento de Educação Infantil Integrada, o Departamento de Ensino Fundamental, as entidades educacionais conveniadas e as classes de EJA e de ensino especial. Tudo isso para manter a permanência e o acesso dos alunos à escola. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a CEMEL, tem como secretário Flávio Ismael da Silva Oliveira. Também é um servidor de carreira. Essa secretaria é responsável em criar condições e incentivar a prática esportiva, a recreação e o lazer, propiciando qualidade de vida aos munícipes. Ela conta com 10 estádios distritais e 9 praças esportivas distribuídas na cidade. A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos tem como secretário o Dr. Gustavo Russignoli Bugalho. Essa secretaria ela é responsável em prestar assessoria jurídica à administração municipal como um todo.
Também ela é responsável pela elaboração de leis, decretos e convênios. Além disso, ela faz todo o gerenciamento de protocolo e o arquivamento de processos e documentos e a comunicação de atos oficiais. Também ela é responsável em administrar o Diário Oficial do município. Para isso, ela é dividida em algumas procuradorias e em alguns departamentos. Então, ela conta com a Procuradoria do Contencioso, da Execução Fiscal, a Consultiva e o Patrimônio Imobiliário. E os departamentos de Comunicação e Documentação, o Arquivo Geral, Comunicação e Protocolo e dos Atos Oficiais, que é responsável pelo Diário Oficial do município. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, também conhecida como SEMA, tem como secretário o Sr. Dorival José Coral. Essa secretaria é responsável em promover um meio ambiente ideal, visando sempre a qualidade de vida de toda a população bauruense. Ela faz isso gerenciando toda a parte de arborização urbana e o paisagismo das áreas públicas. Também é responsável pela substituição de árvores, pelos eventos sobre o meio ambiente, pelas podas na arborização urbana, pelo manejo de flora e pela prevenção de toda a fauna do nosso município. Essa secretaria promove anualmente a Semana Integrada do Meio Ambiente em Bauru, que é a CIMAB. Além disso, ela também coordena um projeto que é um canto no botânico, que acontece sempre no segundo semestre, e promove os cursos de férias no zoológico e os cursos de férias no botânico. Na Secretaria Municipal de Obras, nós temos como secretário o senhor Antônio Marcos Saraiva. Essa secretaria é responsável pelas obras públicas do município, desde a sua manutenção e também pela construção. Ela conta com um departamento técnico, um departamento de obras públicas, o departamento de fiscalização e gestão de contratos e o departamento de apoio operacional. Já a Secretaria Municipal de Planejamento, também conhecida como CEPLAN, tem como secretário o Sr. Nilson Girardello. Essa secretaria tem o objetivo de coordenar as ações do Poder Executivo, visando um crescimento equilibrado e harmonioso de toda a cidade, dentro das possibilidades do município. Essa secretaria também é responsável em atender as demais secretarias para desenvolver projetos de arquitetura e de engenharia de interesse de toda a administração. Também ela atende aos munícipes, fazendo o quê? Aprovando projetos, fazendo inscrições de firmas, liberando alvarás de funcionamento e diversas outras certidões. E por fim, a Secretaria Municipal da Saúde, também conhecida como SMS, ela é responsável em administrar a saúde da população consoante as normas e diretrizes do SUS, garantindo a saúde enquanto um direito a todo cidadão. Para isso, ela conta com 17 unidades básicas de saúde, que são as UBSs, e 6 unidades de saúde da família, as USF. Além disso, ela também tem serviços especializados de atendimento ao idoso, que é um programa conhecido por PROMAI, os CAPSs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, o Banco de Leite, o CEL, que é o Centro de Excelência Oftalmológica, e o CTA, que é o Centro de Testagens para doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, por exemplo. Além disso, ela tem serviços odontológicos fixos e móveis. O seu secretário é também o nosso vice, o Dr. Orlando Costa. E tudo isso que nós falamos aqui, pode ser visto na intranet, ou no site da prefeitura, tem lá um panorama de todas as secretarias, mas assim, a gente colocou aqui a exposição para vocês, alguns links que são importantes que vocês, enquanto comissionados, precisam ter conhecimento. Então, a gente tem ali, links importantes. Eu vou dar um zoom nessa tela, E aí tem ali, então, sobre convênio médico, sobre departamento de administração de materiais, o que pode fazer em relação ao departamento de avaliação funcional, departamento pessoal, enfim. Tem ali e a política de uso da internet, como eu havia mencionado anteriormente. Então, ela está aí
né? Fora isso, naqueles links dos principais serviços e hot sites, existem também inúmeras informações a respeito do que pode, o que não pode ser feito na prefeitura, leis, enfim. Aproveitem essa oportunidade que tem aí nos links importantes, que está bem sucinto e bem unido às coisas mais relevantes no que diz respeito aí à prefeitura. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês em relação às principais diferenças entre a administração privada e uma empresa pública, né? Para o trabalhador. Então, quais são as diferenças quando eu trabalho num regime de empresa privada? Então, o recrutamento e a seleção de pessoal é feito por um departamento de RH e que tem lá os profissionais, o psicólogo, enfim, todos aqueles envolvidos que vão determinar se houve ou não empatia, se você atende ou não ao requisito daquele cargo, enfim. No caso da empresa pública, no caso da prefeitura, né? Então, o nosso servidor ele é selecionado como? Por meio de concurso público, por processo seletivo, ou no caso de vocês aí, pela indicação do gestor público, que daí são cargos comissionados, né? Em relação à empresa privada, temos aí os gerentes que obedecem o dono, né? No caso da empresa pública, a gente sempre atende aí as coligações políticas, então tudo está pautado na política. Em relação ao regime, o regime na empresa privada, como a gente já disse anteriormente, é baseado na CLT. Se não está na lei, pode fazer. Então, não está explícito na lei, mas mesmo assim eu posso fazer. No caso do nosso regime, né, o estatutário de quem está na empresa pública, se não está na lei, eu não posso fazer. Então, está escrito na lei? Ok. Não está? Não posso fazer. No caso da empresa privada, né, o interesse é o lucro. No nosso caso, numa empresa pública, nós temos o interesse público, então, nosso é uma prestação de serviço com qualidade ao nosso público, né, aos nossos contribuintes. E aí, mais algumas distinções. Então, a demissão numa empresa privada, ela é feita de forma direta, né? Então, o chefe, o dono, enfim, alguém lá não gostou do seu trabalho, ele faz a demissão direta, não há processos administrativos. No caso de uma empresa privada, pública, a demissão é feita por exoneração, através de um processo administrativo que contempla ampla defesa. Então, eu posso ou não ter feito aquilo e eu posso me defender em relação àquilo. Tudo é repassado para a corregedoria e a gente tem lá o poder de nos defender. Em relação aos atos numa empresa privada, então os atos não são públicos. O dono da empresa não quer mostrar para ninguém se ele teve lucro, se ele não teve, se ele teve prejuízo ou não teve na sua empresa. No caso da empresa pública, nossos atos, todos os atos, têm que ser dado publicidade, né? E é feito, como eu já disse anteriormente, através do Diário Oficial. No caso da empresa privada, é o regime previdenciário do INSS, como eu já disse anteriormente, é o regime geral, né? Na empresa pública, o regime previdenciário é um regime próprio. No caso de Bauru, é regido pela FUNPREV. Existem outras prefeituras que têm outros regimes próprios ou que às vezes ainda usam o regime geral. E algumas outras diferenças ainda para o servidor público é que nós não recebemos FGTS, temos direito à licença prêmio a cada 5 anos de efetivo exercício em contrapartida. E também, né, para vocês aí do cargo em comissão, é preciso sempre manter em controle que o desvio de função não é permitido. Então, o que é muito importante? Tanto que os servidores de carreira quanto os comissionados tenham conhecimento. Os princípios que norteiam a gestão pública de acordo com a Constituição Federal de 1988. Então, assim, quais são esses princípios? Na verdade, nós temos vários princípios citados na Constituição. Hoje nós vamos falar daqueles principais, dos ordinários,
que eles são primários, secundários. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ter contato com a Constituição e ver todos os outros princípios, seria muito importante. Mas hoje a gente vai falar dos principais, tá? Então, o primeiro deles é a legalidade. Ou seja, na administração pública, tudo que não está permitido é proibido. Então, assim, se não está na lei que eu posso fazer isso, eu não posso. Se está na lei que eu posso, eu posso. Tá? Diferente do que a empresa privada, como a Simone mesmo falou. Não está na lei, nada me impede de fazer. Tá? Diferente da gente. Se não está na lei, a gente realmente não pode. Ah, mas eu sou comissionado. Isso tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, porque o tempo que você está prestando serviço para o município, você é um servidor da gestão pública. Você responde dentro desses princípios também. A impessoalidade tem que ser critérios que não levam para o lado pessoal. Eu não vou fazer isso porque é para Simone, eu não gosto da Simone. Ah, eu não vou mandar passar camada asfáltica naquela rua porque eu não gosto daquele bairro. Não é o que você gosta, mas sim o que é importante para o município que seja feito. Tá? Então, é muito importante que haja impessoalidade nos nossos atos. Isso em relação à gestão de bens, gestão de pessoas, sempre o critério da impessoalidade. A publicidade. Tudo que nós fazemos tem que ser público, tem que ter um ato público. Eu não posso comprar, eu não posso contratar, eu não posso mandar embora se eu não fizer isso um ato público, tá? Foi o que nós já falamos anteriormente. A publicidade é algo que acontece na prefeitura diariamente, na verdade, todas as terças, quintas e sábados. Todos os atos estão dentro do diário. Então, em nenhum momento é permitido que você diga: ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não tinha conhecimento, porque a lei é pública, está no site da prefeitura, está no site da Câmara, está na internet, então vocês não podem alegar desconhecimento porque não tinha isso público, porque tudo é público. Bom, a moralidade. Opa. A moralidade ela é ligada ao dever do administrador. Quando a gente fala administrador aqui, a gente está falando qualquer pessoa que presta o serviço no órgão público, não é apenas de cumprir a lei, mas de cumprir ela da melhor forma para obter o melhor resultado, tá? Então, aqui entra a questão que a gente fala que é ilegal e imoral, que é legal, mas é imoral. Ah, tá na lei que eu posso fazer camada asfáltica. Maravilha, tá? É legal? É um ato legal. Mas é moral eu fazer a camada asfáltica só no bairro em que eu moro ou que meus familiares moram? Não, isso é imoral. O que é muito mais, vamos pensar assim, muito mais moral? Qual o bairro que realmente necessita dessa camada asfáltica? Qual o bairro que as pessoas estão passando por muita dificuldade quando chovem? Então, isso é a moralidade. Então, eu vou fazer algo que está além da legalidade, porque ela vai muito além da legalidade, ela ainda atende à moralidade. Eu não vou atender uma necessidade minha ou de um conhecido, eu vou atender a necessidade de um bairro todo. Então, a moralidade é um dos princípios que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente não pode prevalecer pelo interesse pessoal, e sim o interesse público. O interesse público é sempre o quê? Atingir o maior número de pessoas possível, beneficiar o maior número de pessoas possíveis, tá? Então, lembrem disso. Além de fazer algo que é legal, você também precisa pensar na questão da moralidade. A eficiência, gente, é obter o melhor resultado com o uso racional dos meios. É lógico, a gente sabe, se a gente tem muito material, dá para a gente fazer muita coisa. Mas será que porque eu tenho pouco material eu não posso fazer? Ou será que eu não posso fazer a mesma coisa usando um pouco menos de recurso? Sem deixar de lado, claro, a qualidade, a eficiência, a eficácia. Mas assim, às vezes eu não precisava passar 5 camadas de asfalto naquela rua, às vezes 2 seria o suficiente, desde que eu fizesse uma boa parte de estrutura anterior. Então a gente tem que pensar nisso. A eficiência é fazer, não é deixar de fazer, é fazer, mas fazendo um bom uso dos recursos existentes, tá? Lembrando que nós estamos numa administração pública que neste ano e provavelmente nos próximos anos vai passar por uma escassez financeira devido a todos os impactos econômicos que o nosso país vai sofrer. Então, assim, a gente tem que sempre pensar, vamos fazer 80 com 8, né? E a gente já está bem acostumada com isso lá no RH, mas vocês precisam pôr isso em prática também nas outras secretarias, nos outros departamentos. A supremacia do interesse público. O que é a supremacia do interesse público? Gente, é aquilo que eu comentei. O interesse público ele tem que prevalecer o interesse individual, pessoal. Então, assim, sempre
pondere isso. Se eu for fazer isso, eu vou atingir quantas pessoas e vou atingir quantas? Quem está sendo beneficiado se eu fizer o A e se eu fizer o B? Então, a supremacia do interesse público é o que prevalece é sempre o interesse público, nunca o individual, tá? Isso, gente, é um ato legal. Está ligado diretamente à questão da legalidade. A lei prevê isso. Então, se eu não cumprir isso, eu estou descumprindo a legalidade também. Olha como que um ato leva a outro. Então, se você burlar ou não cumprir um dos princípios, você acaba ferindo o outro, tá? A presunção da legitimidade, gente, todo ato é legítimo, tá? Tudo é legal até que se prove o contrário. Então, assim, eu troquei um funcionário de local. É legal? É um ato legal até que ele prove que eu agi impulsionado por uma questão pessoal, porque eu não gosto dele. Daí, eu estou cometendo uma ilegalidade. Mas se não for provado isso, ou até ele não questionar isso, eu estou dentro da legalidade, da legitimidade. Então, meu ato foi legítimo, tá? Então, o que é isso? É o direito da gente se defender. Quando vocês falarem para um funcionário assim, vou mandar você para a corregedoria, porque você tem que ser punido. Talvez ele nem seja punido, se ele provar que não houve má fé, que não houve a intenção daquele ato, que ele não causou aquele ato. Então, a legitimidade, ela existe até que se prove o contrário, tá? A finalidade é o princípio que toda atuação do administrador público se destina a atender o interesse público e garantir a observância das finalidades institucionais por parte das entidades da administração indireta. Bom, o que quer dizer isso? A gente não está falando só de prefeitura, a gente está falando das outras entidades indiretas. Tudo que nós fizermos tem que atender o interesse público, garantindo, assim, que haja também uma finalidade para as outras entidades ligadas diretamente ao município. Tá? Então, por exemplo, eu não posso fazer, eu, Secretaria de Obras, faço uma reforma, faço uma reestruturação de um bairro e deixo lá todo cheio de buraco, casas quebradas, trincadas, rachadas, que vai causar danos a outros entes, como, por exemplo, um DAI, por exemplo, uma Coab. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os nossos atos tem que ser de interesse público, mas também tem que pensar na questão da administração indireta, não causar ônus para o outro. Um outro é da autotutela. A autotutela, ela se justifica para garantir à administração a defesa da legalidade e eficiência dos seus atos. Vamos dizer, por exemplo, assim, nada mais é um autocontrole. Por exemplo, eu, Josiane, publicar um decreto? Não, eu não tenho esse poder determinado por decreto, por lei. Então, eu tenho a autotutela que está sob o poder de quem? Do nosso secretário, do nosso prefeito e da nossa Secretaria de Jurídicos. Então, assim, existe um autocontrole para que os atos sejam realizados somente por aqueles que têm autoridade para tal. Então, o que eu posso fazer? O que a minha diretora do departamento pode fazer? Isso garante que a gente cumpra o princípio da autotutela, que a gente não vá além do que nos é permitido, mas também que a gente não se trave dizendo, isso eu não posso, então eu não posso fazer nada, vou ficar parado. A gente tem que correr atrás, ver quem é o responsável, para esse poder fazer algo pela administração pública, tá? Mas muitas vezes, cuidado. A gente, às vezes, na afobação do momento de querer fazer, de querer mostrar, a gente pode acabar ferindo o princípio da autotutela. Busque sempre saber, isso está sob o meu poder ou não? Ah, não, é poder do prefeito a decisão? Vou levar até o prefeito, tá? Mas é muito importante, porque isso gera um controle sobre os atos. Então, o que eu posso, eu faço, o que eu não posso, eu não faço, e passo para aquele que é responsável. A continuidade do serviço público. O que é isso, gente? Eu não posso, de forma alguma, como gestor público, dar início a uma atividade e do nada ela ser suspensa, parada e ficar pela metade. Isso representa falta de gestão, mau uso do recurso público. Então, assim, é preciso muito, vamos dizer assim, um gerenciamento muito grande. Você tem um convênio com uma entidade X, esse convênio vai vencer. 6 meses antes, já começa a ver os procedimentos, ou para renovar, ou para fazer uma nova licitação, firmar um novo convênio. Porque o serviço parado pela metade não é saudável para uma administração pública. A gente está falando de vários tipos de serviços, tá? Assim como, pensa numa obra, estamos construindo uma obra significativa para o município.
a empresa do nada para. Daí você vai perguntar, cai na mídia, porque o contrato venceu. Isso não é legal. Olha, qual é a imagem que nós estamos vendendo da gente? Provavelmente a população vai dizer, é servidor público, só acontece na prefeitura. Tudo bom, gente que não faz nada, por isso que deixa vencer. Não faz nada ainda, não cuida da data. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é extremamente cobrado pela população. E a descontinuidade de um serviço fere toda a imagem da administração pública. A razoabilidade. Eu sempre falo, gente, que é muito importante a gente também ter uma certa razoabilidade nas nossas ações. Olha, o que não está na lei, realmente eu não posso fazer. Só que a lei determina o seguinte: olha, Josi, para você contratar, tem que ter um RG com validade de no máximo 10 anos de emissão. Bom, ok. Simone, o seu RG não tem 10 anos, está com 15, eu não vou contratar você. Você perdeu a vaga do concurso que você prestou, tá? Se ela for na justiça e provar que ela não tem um RG, não porque ela não quer atualizado, mas o poupa-tempo está sem atendimento, ela vai ganhar e eu ainda vou ter que pagar todas as verbas honorárias da área do direito para ela e ainda pagar a indenização e muitas vezes ter que contratar ela um mandato de segurança. Foi bom para o órgão público isso? Não. Então, por quê? Porque eu tinha que ter uma razoabilidade naquele momento. Bom, ela não tem, porque o poupa-tempo está fechado. Bom, o que eu posso fazer? Juridicamente, eu sou orientada a que ela preencha uma declaração de responsabilidade. Em assim que os serviços retornarem, ela me apresentar. E não me apresentando, a sua exoneração vai ser publicada. Bom, houve um princípio da razoabilidade. Mas você não feriu a legalidade? Não, porque ela vai cumprir essa legalidade posterior ao o retorno de um órgão público. Um órgão público fechado, ele não pode causar danos ao cidadão. Então, é muito importante isso. A gente tem que ser razoável. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que ser flexível para tudo. Fala que tem que ter convênio, mas não pode não ter convênio? Não. Tá? Por isso é muito importante. Todas as situações que você entender que é possível dar continuidade naquilo sem cumprir na totalidade que está na lei, você manda para o jurídico vai te falar se você pode ou não fazer aquele ato. Tá? Se você vai estar ferindo o princípio da legalidade ou não. Porque caso futuramente cause algum prejuízo para você, você tem um respaldo. Olha, eu fiz mediante uma determinação, eu fiz mediante uma análise jurídica, eu fiz mediante isso, e não meramente porque eu achei que era razoável, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes ser muito razoável nos leva a cometer atos ilícitos. Então vamos pensar assim, não vou conseguir cumprir na totalidade aquilo que a lei me pede, vou falar o que eu penso ser possível e pedir para que o jurídico faça a sua manifestação. Bom, o que é muito importante, eu sempre falo isso em especial para os servidores comissionados, tá? Nós somos fiscalizados por um Tribunal de Contas do Estado. No nosso caso, é a UR3, lá de Araraquara, que nos fiscaliza, né? Temos fiscalizações mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais. Tá? Todo ato nosso ele vai ser avaliado num período de até 5 anos. Ou seja, o que você está fazendo hoje, mesmo que amanhã você já não esteja na prefeitura, se você assinou esse ato, você vai responder por ele até no prazo de 5 anos. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência, não é porque hoje eu estou aqui, amanhã pode ser que o prefeito não queira mais, me dispense, eu estou livre. Não. Tudo que você assinar, você vai responder por um prazo de até 5 anos. O tribunal, ele é bem rigoroso no que ele fiscaliza. Por quê, gente? É o órgão maior que verifica se o meu ato é legal ou não. Ele julga a questão da legalidade e ilegalidade de todos os atos. Parte contábil, financeira, orçamentária, de licitação, de contratos, de prestação do terceiro setor, de atos de admissão, atos de aposentadoria, de demissão, corregedoria, é tudo investigado pelo tribunal. Então, assim, é muito importante que a gente tenha em conta isso, que tudo que a gente faz hoje, por 5 anos, estará sendo avaliado. E, principalmente, que aqueles princípios que nós citamos anteriormente vão ser critérios para também a análise deles, da legalidade ou ilegalidade. Importante, assim que vocês terminarem de assistir esse curso de treinamento, que vocês possam acessar esse link e entender a importância do Tribunal de Contas para o município e para o país, tá? O Tribunal de Contas, a gente está falando do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas ele tem em todo o país.
Bom, o caso da prefeitura. Existem várias pessoas que são responsáveis em enviar informações ao tribunal com a frequência mensal, quadrimestral, semestral ou anual, tá? Essas informações, elas englobam admissões, contratações de servidores temporários, efetivos, informação de folha de pagamento, as saídas, né, as exonerações, demissões, falecimentos, aposentadorias, o quadro de pessoal. A cada 4 meses eu tenho que mandar o quadro para eles verem como que está a movimentação dessas pessoas. Se eu estou contratando demais, se eu estou demitindo demais, se eu estou exonerando demais, se eu tenho vaga para contratar ou se eu contratei sem vaga. Tá? A aplicação das verbas que nós utilizamos para compras, seja essas por licitação ou por dispensa, os convênios, as prestações de contas com o terceiro setor, que são as entidades que cumprem um papel social que o município hoje ainda não consegue realizar por si só. Também, eles vão ver as questões se a gente cumpriu agiu dentro das leis municipais, estaduais e federais. Eles pedem todas as leis que saem mensalmente, eu tenho que ficar alimentando um sistema do tribunal com essas leis. Alguma compra feita com uso de adiantamento, não por licitação, eles querem justificativa, eles querem um respaldo que o nosso auditor, Simone, como que é o cargo? Me deu um branco agora, o cargo do Fábio Ribas. Controlador. Controladoria. Geral. Nosso controlador geral respaldou ou não. Então, assim, nenhum ato pode ser tomado de supetão, vou fazer, vou comprar. Depois a gente acaba tendo que responder por isso. E tendo lá as contas julgadas irregulares, você nunca mais pode adentrar ao serviço público como cargo comissionado, porque daí você já não é mais ficha limpa, tá? Dependendo do caso, não é só você, muitas vezes vai ser você, o seu diretor, o seu chefe, o seu funcionário que vão responder na corregedoria por esses atos e ainda também judicialmente, tá? Hoje, o Tribunal de Contas, ele conta com um sistema chamado Aldesp, que é dividido em fases, a fase 1, 2, 3 e 4, e a fase 5 vai entrar em uso a partir do mês agora de agosto, tá? E além disso, a gente ainda tem um outro sistema do tribunal, que é o Cisca Web, que a gente também alimenta as informações aí com uma certa periodicidade. Eu vou falar um pouquinho a respeito da lei aí de acesso à informação, né? Essa lei, ela foi criada em 2011, a lei federal, e o município fez a sua lei municipal em 2013. O que é a lei de acesso à informação? É a lei federal que regula o acesso a todas as informações previstas na Constituição Federal. Essa lei, ela apresenta procedimentos a serem observados pela administração pública, objetivando assegurar o direito fundamental de acesso à informação, ou seja, ela garante que o cidadão tenha o direito de obter esse acesso a qualquer documento, registro administrativo e informação sobre os atos do governo. Então, podemos, através dessa lei, ter acesso aos atos, a documentos, né, da prefeitura, pagamento de conta, em relação a salários de servidores, de comissionados, de bancas de concurso, enfim, é uma forma que nós temos de acessar toda a transparência do município, né? E aí, para vocês terem um conhecimento, então ela é baseada na Constituição Federal de 1988, a Lei Federal, como eu disse lá, de 2011 a 12.527, e a nossa lei municipal saiu em 2013, que é a número 6.399, e também o decreto municipal 12.347. Essa legislação fala, então, do direito do cidadão em ter acesso à informação, a ter a transparência, a ver quais são os gastos e os investimentos realizados pelo município, pelo estado, presidente, né, pelos âmbitos federais aí. Daí, assim, outras legislações importantes é a legislação que está lá na Constituição, referente à administração pública, a partir do artigo 37. Essa lei, a Lei de Processo Administrativo, né, também tem existe uma lei de processo administrativo, a lei das licitações,
a lei de improbidade administrativa. É muito importante que você também tenha acesso ao Estatuto do Servidor e também a lei, né, do PCCS de 2011, que eu já mencionei anteriormente, por ser aí um cargo de comissão, muito provavelmente assumindo um setor, né, um cargo de gestão, né? Então, essas legislações são muito importantes para que você tenha o conhecimento, né, na sua administração. E aí a gente trouxe aí, então, como que o cidadão pode ter acesso à informação, né? Uma vez que está garantido pela lei. Então, no site da prefeitura, eu posso pedir a informação ou por meio de internet, né? Tem lá, quando eu clicar em internet, vai abrir um formulário e eu posso perguntar a respeito da informação que eu gostaria de saber. Ou por e-mail, né? Tá ali carta, mas é um e-mail, ou pessoalmente, ou pelo telefone também, né, que você, se você entrar no site da prefeitura, você clicando em cima, você tem acesso a cada um desses itens aí do seu campo esquerdo. No lado direito, nós colocamos aí números de pedidos, então desde 2014, né, lembrando que a nossa lei foi publicada, né, em 2013, então em 2014 nós tivemos 98 pedidos, 2015 140, e agora, no ano passado, né, de janeiro a maio, cerca de 67 pedidos. Então, é a maneira, né, esses pedidos foram feitos ou por telefone, ou pessoalmente, ou por e-mail, ou pela internet, mas entregaram para os cidadãos, né, informações que eles solicitaram aí nesse período. Só acrescentar, né, que talvez eles perguntem, mas por que teve pedidos indeferidos? Gente, porque assim, a lei de acesso à informação, ela é muito clara. Você não pode ir para o lado pessoal. Então, vamos dar um exemplo. Tem um cidadão que ele não gosta da pessoa X que trabalha no setor Y. Então, ele fica todo o tempo falando assim, eu quero saber o que a pessoa X fez na segunda-feira. Eu quero saber o salário da pessoa X, quantas horas extras a pessoa X fez. Isso não é passado não é deferido. Por quê? Porque existe já um parecer jurídico dizendo que o acesso à informação ele não pode ter caráter pessoal. Eu não posso querer saber da pessoa X do setor, eu posso querer saber assim, quantas horas o setor X realizou extras. Quais foram os funcionários que fizeram hora extra na prefeitura de Bauru no mês Y? Isso sim eu posso, porque eu faço um pedido geral, nada direcionado. Por exemplo, eu quero saber se a Josiane ganhou auxílio estudante no ano de 2019. Mas por que você quer saber de mim? Você pode sim requerer. Eu quero saber quantas ajudas de custo estudante foram pagas no ano de 2019 e quem foram os funcionários contemplados. Em relação à ouvidoria, né? Esse é um canal que a gente tem acompanhado bem de pertinho, principalmente agora nesse período da pandemia, ele tem sido muito utilizado porque é um caminho que o cidadão pode fazer sua manifestação, fazer sua queixa, fazer sua denúncia, reclamar, enfim, é um canal, né? Um canal que ouve a população, que tem o objetivo de ser o quê? A voz do cidadão, junto ao governo municipal, permitindo o quê? Que ele participe da gestão pública, que ele sinta-se envolvido nesse processo da gestão do município, né? Então, é um canal aberto. Como é que eu posso ter acesso a esse canal? O site, né, no www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria. E aí é importante, né, vocês que estão entrando agora com um cargo comissionado, a gente imagina que é muito importante que vocês consigam vencer o paradigma, porque funcionário público, servidor público já tem, como nós já dissemos durante todo o treinamento, o estigma de que não trabalhamos, né? Que levamos com a barriga, que, olha, tá vendo, tem que ser servidor mesmo. E aí, quando comissionado, ainda o peso fica maior. Traz esse paradigma mesmo, esse ranço de que tá ali por indicação e não por merecimento, por competência. Então, a gente sabe que realmente tem um lado político, mas normalmente quando os gestores escolhem
os cargos comissionados são também pautados na sua competência, na sua capacidade de realizar aquela tarefa em específico, na formação, enfim. Então, você não prestou o concurso, mas pode nos ajudar. Pode nos ajudar como? A mudar esse paradigma, né? A não permitir que o estereótipo do servidor público continue perpetuando. Então, fazendo o quê? Cumprindo as regras do servidor, passando seu ponto, usando o crachá, cumprindo o horário, se apresentando de uma forma que demonstre sua responsabilidade, a sua competência, né? Se não, sendo humilde, se não souber fazer determinado, porque às vezes tem uma formação, mas vai para um setor que não tem o conhecimento. Então, se não souber fazer, que pergunte, que seja humilde, que não se permita errar no sentido de não atender o que está na lei, né? Eu acrescentaria aí, né, fazer uma boa gestão de pessoas. Isso. Porque não é porque você é externo que você vai chegar, vai falar, eu quero que faça assim, assim, assado. Busque conhecer como que funciona o seu departamento, busque conhecer os seus colaboradores, crie com eles laços de profissionalismo. A gente não fala de amizade, a gente fala de profissionalismo. Sim. Compreenda o que cada um faz, qual é a competência, o desenvolvimento de cada um, as dificuldades da sua equipe. A gente sempre fala assim, ande ao lado deles, né? Para que você se sinta parte da equipe, e eles sintam que você se sente parte dessa equipe. Valorize eles, deixe eles participar das atividades promovidas pela escola de gestão. Isso. Oferte a eles informações. Quando você receber um material importante, uma informação importante, repasse para eles. Porque, assim, você, além de ser um diretor de departamento, um assessor, ou qualquer outro cargo em comissão que você possa ocupar, você tem que pensar o seguinte, você tem pessoas que estão dependendo da sua atitude, da sua ação. Então, que você haja movido em prol das pessoas, tá? Então, assim, nunca esqueça isso, que você nunca vai trabalhar sozinho, por mais que você tenha uma sala em que você possa ficar trancado lá, você vai precisar de outras pessoas produzindo, outras pessoas pesquisando, pondo a mão na massa, executando. Então, assim, entenda que você nunca está sozinho, que você precisa dessas pessoas constantemente motivadas. E a gente fala que motivação não é só financeiro. Muitas vezes, muito obrigada, parabéns pelo serviço realizado. Olha, eu fiz um curso, achei muito bacana, queria indicar para vocês. Olha, eu consegui um curso especial para vocês lá pela EGP, eu gostaria que todos fizessem, eu quero a presença de vocês. Isso também motiva. É estar lado a lado, como você disse, né? É caminhar juntos, é caminhar de mãos dadas, rumo ao mesmo propósito, né? Rumo ao mesmo caminho. E aí, assim, um outro ponto que a gente não pode deixar no nosso trabalho de lado é a ética, né? Então, a gente sempre costuma dizer que a ética é aquilo que norteia a nossa conduta humana, é distinguir entre o que é certo e o que é errado. Se cumprimos, né, se conseguimos cumprir tudo aquilo que está dentro da lei, dos princípios que nós mencionamos agora em relação à legalidade, à impessoalidade, enfim, né, a moralidade. Então, se tudo isso a gente conseguir cumprir, nós vamos também conseguir ter a nossa ética pessoal e profissional equilibrada, né? Então, tudo tem que agir de forma harmônica. Eu não posso, por exemplo, vivenciar aquilo que é o meu interesse privado, o meu interesse particular, não pode sobrepor o meu interesse público. O público, como nós já dissemos anteriormente, tem que vir à frente. Então, eu não posso usar o meu local de trabalho para fazer as minhas coisas particulares, eu não posso usar o meu local de trabalho para fazer coisas que não tenham a ver com meu exercício da minha profissão, que não tenham a ver com as minhas tarefas ali pré-determinadas. Isso é ser ético, isso é ser uma pessoa que não vai prejudicar o andamento do trabalho, né, Josi? É isso mesmo. E a gente sempre fala, né, Si, que é muito importante não ser ético só na frente dos outros, mas ser ético com a gente. Então, pensa assim, se eu sou um engenheiro, estou no cargo de comissão, eu posso desenvolver um projeto particular no meu horário de trabalho?
Não, porque eu não estou ganhando para ser engenheiro naquele momento. Naquele momento eu estou ganhando para ser um diretor do departamento da secretaria X. Naquele momento eu estou ganhando para ser um assessor da secretaria Y. Eu não fui contratado para ser um engenheiro ali. Por mais que eu tenha que usar meu conhecimento de engenharia, ali eu não posso fazer nada particular. Ali eu não posso atender meus clientes, porque ali eu estou para atender a população, os meus colaboradores, e não o meu cliente particular, não a minha família. Então a gente tem que tomar muito cuidado, saber separar realmente o pessoal do profissional e o profissional externo do profissional público. Porque as pessoas têm Exatamente. o hábito de confundir muito. E é uma das reclamações que a gente recebe muito do servidor. Então a gente precisa, assim, realmente ser ético com a equipe, com as pessoas, mas com a gente. Exatamente. O principal, a Josi falou aí, a gente precisa ser ético consigo mesmo. E aí, enquanto gestores, né, a gente não pode esquecer que o impacto do nosso exemplo deixa marca nas pessoas. Então, muito provavelmente, como a gente disse, nós vamos estar andando de mãos dadas com a nossa equipe, um lado a lado do outro, fazendo o todo, né, por um bem maior. E aí você vai deixar essa marca registrada naquelas pessoas que estão do seu lado. Então, se você for um bom gestor, for um bom líder, você vai caminhar junto, você vai impactar lembranças boas naquela equipe. Agora, se você não for um bom gestor, não agir de forma, né, com uma liderança exemplar, você vai deixar marcas também, muitas vezes marcas não tão boas como um bom gestor, né? Então, pense nisso. É importante a gente refletir a respeito. E aí a gente vai deixar aí uma mensagem, né, do kit do sucesso. Esse kit é muito bem falado aí, e eu acho importante para um gestor público, para um cargo em comissão, para uma pessoa que vai liderar uma equipe, é muito importante ter todas essas habilidades aí e estudar bastante cada uma delas. Vai ficar no slide, vai ficar aí na nossa apresentação. Se vocês quiserem retomar num outro momento, é sempre muito bom tê-las. Então, que vocês sejam sempre como um elástico, né? Que você seja sempre flexível para resolver problemas com seriedade, serenidade, compreensão e tolerância, né? Então, em relação à sua equipe, haja com flexibilidade, serenidade, compreenda as situações e seja tolerante. Tudo, é claro, se estiver dentro da legalidade, né? Também seja como um clips, né? Que você mantenha sempre todas as pessoas e as coisas juntas ali, unidas com você, né? Juntar todos os ensinamentos, reunir todas as experiências vividas no dia a dia é muito importante. Eu falo sempre, trazer os amigos para perto da gente, as pessoas que a gente gosta, somar. Então, o clips é o sentido de juntar, de somar conhecimento, de somar oportunidades, de somar experiências boas, né? Também tenho a habilidade de uma borracha, né? A borracha, ela é importante porque ela apaga mal entendido. Normalmente, quando a gente fala, às vezes, sem pensar, a gente falou, né? E aí ocorre um mal entendido. E que a borracha seja esse momento, né? Represente esse perdão, essa capacidade de estar pronto para recomeçar e tentar outra vez. Então, tenha humildade, se errou, se magoou alguém, se falou alguma coisa que não deveria naquele momento, né? Às vezes os calores ficam, os ânimos ficam aflorados, né? Tem humildade de ser uma borracha e apagar esses mal-entendidos. Também seja como um lápis, né? Que você escreva as coisas boas da vida, mantenha a confiança e o otimismo, né? O lápis, ele representa a sua responsabilidade de escrever uma história. A gente deseja que realmente você escreva uma boa história dentro da prefeitura, que faça bons laços, que faça amigos, façam coisas que fiquem marcadas positivamente para essa gestão que você está atuando. Também que você seja um bloco de anotações, né? Assim como um lápis para escrever e relembrar esses fatos, para ter uma história boa para contar, mesmo quando não estiver mais aqui. E sempre seja uma bala, né? Para adoçar a vida, tornar doces as palavras, as atitudes, né? Para ser assim, aquela pessoa que quando chega as pessoas falam: nossa, meu chefe chegou, olha que legal.
e não, né, não te veja como uma pessoa amarga. Seja doce, seja suave, tenha boas atitudes, né? Esse kit é um kit que a gente deseja que você utilize na sua vida pessoal, na profissional, na familiar, em todos os âmbitos. Se você usar, né, essas habilidades aí, com certeza você vai ter muito sucesso, né? Vai ser muito mais feliz, muito mais realizado, né? Como diz o Robert Collier, o sucesso é a soma dos pequenos esforços repetidos o tempo todo. Então, se a todo tempo eu estiver agindo como um elástico, como um clips, como uma borracha, como um lápis, como uma bala, né? Eu vou estar ali escrevendo uma outra história dentro da prefeitura, dentro da minha casa, enfim, dentro da minha vida pessoal com os meus amigos. Eu vou ser uma pessoa melhor. E é isso que nós desejamos para você, que você tenha muito sucesso, muita felicidade nesse novo cargo. Se precisar de alguma coisa, né, Josi? Nós estamos lá no RH, né, na Praça das Cerejeiras, no Mesmo em segundo tempo de andar. Covid, nós estamos com a equipe E reduzida, mas nós estamos lá, dando todo o apoio. A gente prefere hoje, neste momento, dar o apoio via telefone, via e-mail, mas em último caso, se precisar desse apoio presencial, nós também estamos lá com a nossa equipe. é isso aí. Então, nós desejamos aí muito sucesso para vocês. Só para finalizar, né, Cê, eu sempre falo para as pessoas uma coisa muito importante, que nós não somos uma função de confiança ou um cargo de comissão. Nós estamos em uma função de confiança ou em um cargo de comissão. Isso é muito transitório. Hoje eu Sim. posso ser, né, estar diretora de divisão e amanhã voltar para o meu cargo de origem, que é o agente de administração. Assim como vocês, que estão hoje ocupando, né, um cargo de comissão, que podem depois retornar aos seus cargos de carreira dentro da prefeitura, quem é de carreira, ou quem não é, infelizmente, ir atuar em outra empresa. Mas o que eu sempre digo, que é muito importante, o que eu fiz, o que eu deixei enquanto eu estive lá? Acho que essa é a questão mais importante. Porque isso, gente, de ter uma função, um cargo, a gente sabe que vai de gestão, vai da questão do prefeito, vai muito também dos nossos resultados, porque às vezes a pessoa nos colocou lá acreditando muito na gente, no nosso potencial, na nossa capacidade, e durante o percurso, infelizmente, a gente não consegue dar os resultados esperados, isso também eu acho que faz parte da vida, por isso é muito importante a gente não carregar com a gente o ser, né? Eu sou o diretor, eu sou o assessor, mas assim, eu estou. Mas eu, antes de estar qualquer coisa, eu sou um ser humano que eu posso te acolher e eu posso te ajudar e eu posso ajudar a equipe, sendo ou não um cargo comissionado, uma função gratificada. Acho que isso que é muito importante, porque a gente não eu penso para que a gente não fique doente quando não der certo, quando a gente tiver que sair, quando falarem para a gente, olha, você vai ser exonerado, você vai ser dispensado, porque faz parte da vida. Chega uma hora que a gente precisa mudar a nossa história também. Que a gente precisa começar a escrever Exatamente. uma nova história, pegar um bloquinho lá e começar uma nova história. Não quer dizer que você foi a pior pessoa. Eu acho que não. Aquele momento teve um ponto final, você tem que começar uma nova fase. A vida ela é feita, eu entendo dessa forma, né, de fases. Você abre uma, termina uma, abre outra, termina outra. Mas eu acho que é o mais importante, o dia que você não estiver mais junto com a sua equipe, ou por algum motivo você for transferido para uma outra equipe, aquela equipe anterior fala, nossa, como que aquela pessoa agregou, como aquela pessoa faz falta, nossa, era muito legal isso. Isso a gente não está dizendo que é passar a mão na cabeça, agradar todo mundo, é você agir dentro dos princípios, mas você trazer algo a mais para a equipe. Você ter os momentos que você consiga ser tolerante, que você consiga entender que houve o erro, que o errar é humano, desde que não tenha o princípio ali da má fé. Eu acho que isso é muito importante, que vocês entendam que o ser humano, ele pode errar, ele pode acertar, você tem que reconhecer os acertos, mas também compreender os erros. Eu acho que o cargo em comissão, ele tem essa tarefa, porque vocês estão justamente para 3 áreas específicas, direção, assessoria e assistência. As 3 pedem isso, muita gestão. Gestão de pessoas, gestão do ser, né, do seu autogestão e gestão do outro. Então, assim, o que a gente deseja mesmo, como profissionais da área de RH, é que seja uma jornada muito bonita,
seja ela curta, média ou longa, mas que você construa uma jornada muito bonita, de deixar realmente marcas para as pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com você. É isso aí, gente. A Josi resumiu tudo, né? Que a gente seja aí sempre um exemplo, né? Sucesso, então. Até uma próxima. A gente vai deixar aí como um questionamento: o que que eu tenho feito de bom a cada dia no meu trabalho? Então, a cada dia vocês vão pensar aí o que vocês têm feito para evoluir, contribuir para a equipe, para deixar e ser exemplo. Abraço para vocês. Até uma próxima. Tchau, gente. Muito obrigada.